Olá, alquimistas, tudo bem? Aqui é a Mai, olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Seja bem-vindo ao canal da Escola do Alquimista. Esse canal foi criado especialmente para você que, assim como eu, é apaixonado pelo assunto alquimia mental, que é uma forma de autoconhecimento e iluminação, aonde você vai descobrir os poderes ocultos da sua mente. Quando você expande a sua consciência e faz da sua mente um verdadeiro laboratório de alquimia. Criar a nossa realidade é um verdadeiro trabalho de alquimia. São vários elementos alquímicos envolvidos, pensamentos, sentimentos, emoções, e a gente precisa trabalhar tudo isso dentro de nós. O verdadeiro alquimista sabe que a realidade externa é só o reflexo do trabalho interno que ele faz. E a Escola do Alquimista está aqui para isso, para te ajudar com a analogia, com a temática da alquimia. Os estudos chamados ciências ocultas. Por muito tempo ficou oculto, de posse de um grupo pequeno de pessoas somente, inclusive ficou muito marginalizado com o nome de ocultismo, como se fosse algo do mal, mas a gente sabe que há uma sabedoria muito grande por trás das ciências ocultas, por trás do ocultismo. E como a gente sabe, quem estuda lei das polaridades, você determina qual a polaridade você vai dar para os estudos da alquimia. E a Escola do Alquimista tem o objetivo de transmutar pensamentos negativos em positivos e de fazer com que você se torne um com a sua centelha divina, com seu eu superior, descobrindo o verdadeiro poder que existe em você, que é despertar a sua real identidade, que é a consciência. Ok? E aqui nesse canal você vai ver vários trechos das nossas aulas, que são aulas exclusivas de dentro da Escola do Alquimista, e também alguns vídeos que eu já gravei ao longo dos anos falando de alquimia mental. Você vai ver também material de vários livros que eu estudei ao longo dos anos sobre alquimia mental. E claro, gente, o resumo de tudo, que é o meu livro, O Manual do Alquimista Moderno. Aprenda a criar a sua realidade usando o poder da mente. Aqui esse livro maravilhoso, que é best-seller, foi primeiro lugar de vendas no todo o Brasil, quando ele foi lançado. Você vai ver, olha, que livro lindo, cheio de ilustrações. Aqui a gente tem, ó, até a imagem do Hermes Trismegisto também, as 7 leis herméticas, tudo aqui, ó, é para você. Olha aí, ó, O Poder da Alquimia Mental, um livro muito lindo, que ele é o resumo e de forma prática e mastigada de tudo que eu estudei em outros livros que fazem parte da bibliografia do conteúdo da Escola do Alquimista, e você vai ver aqui também trechinhos nesse canal. Quais são os livros, alguns dos livros que você vai ver aqui nesse canal, como bibliografia? O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith, tem uma aula dentro da Escola do Alquimista, onde eu falo sobre os 3 níveis da expansão de consciência, e é baseado no Caminho Infinito, de Joel Goldsmith. Amo esse livro, é um clássico da espiritualidade, né? Ele realmente faz parte e eu gosto muito. O principal de todos, que foi o que deu nascimento à Escola do Alquimista, que é o Caibalion. Estou até de verde em homenagem ao Caibalion. Então, o Caibalion, esse livro foi o que iniciou tudo. Eu não vou contar toda a história de novo para você, mas esse livro aqui foi o pontapé inicial para os estudos de alquimia na minha vida. Então, ele é a base de tudo para a escola. Tanto que a escola se chamava o Caibalho na Prática. Era um curso chamado Caibalho na Prática. Talvez você vai ver nos vídeos um pouco mais antigos, eu chamando a Escola do Alquimista de Caibalho na Prática. Ok? Nasceu como aulas do Caibalho, só que foi crescendo, sendo acrescentado outros livros maravilhosos. Outro livro também é o livro alquímico de Saint-Germain, então o livro da alquimia de Saint-Germain, também chamado. Tem que ter, né, gente, sobre alquimia. Saint-Germain
É maravilhoso. Então, esse livro também faz parte da nossa bibliografia na Escola do Alquimista. Um livro sensacional que, para mim, ele faz o par perfeito para o Kybalion, que é o livro de Mirdade. Não tem um ser humano que eu indique esse livro que não volta para agradecer e dizer: Mai, que livro maravilhoso, que livro sensacional. Então esse aqui eu indico assim, ó, de olhos fechados, que assim 100% das pessoas que leem esse livro gostam desse livro, ficam fascinadas com esse livro. Outros livros até têm, né, algumas pessoas que leem, dizem: não entendi nada, não gostei, mas esse aqui, gente, é um livro assim surreal. Eu lembro muito bem lendo esse livro a primeira vez e assim derramando lágrimas nas páginas desse livro. Esse livro é libertação pura. Você que é alquimista, que é iniciado, que está no caminho da expansão de consciência, esse livro aqui ele é indispensável, o livro de Mirdade. Lê ele depois de ler o Kybalion, que você vai ver como faz total sentido. Muito maravilhoso. Ele está também dentro da Escola do Alquimista. E um livro que é um livro, eu nunca fiz uma aula específica sobre ele, mas eu já usei ele como referência para principalmente o módulo Rituais Alquímicos de Manifestação, lá na nossa Escola do Alquimista, e também em algumas maratonas, edições da maratona Leis Ocultas do Universo, a gente usou trechos desse livro. Por quê? Por causa do mago que escreveu, que é Eliphas Levi. É um livro que ele assusta muita gente, mas como eu leio como filósofa, como pesquisadora, eu não leio como magista, porque não sou magista, né, não me considero magista, não pratico, mas eu sou pesquisadora e filósofa, então eu amo ler livros de todas as espécies e formas para expandir minha consciência e ter acesso ao conhecimento. E esse livro foi o livro de magia que eu li, tá? Ele e o do Franz Bardon, Magia Prática, foram os 2 livros de magia que eu li que me ajudaram a ter o conhecimento necessário e básico, né, sobre magia para criar o módulo Rituais Alquímicos de Manifestação. Então, a Escola do Alquimista não é uma escola de magia, mas a gente tem alguns princípios da magia para explicar como que você cria sua realidade com o poder da intenção. Então, esse livro trouxe coisas boas na minha vida, porque eu lembro quando eu estava lendo esse livro, e eu não recomendo ninguém ler, tá, gente? Porque é um livro denso, difícil, inclusive aqui ele fala até de satanismo, mas ele não fala ensinando, ele mesmo diz assim, é apenas a título de conhecimento de você saber que existe, né? Que a gente sabe quando estuda a lei das polaridades que você usa a luz e as trevas de acordo com aquilo que você escolher, né? Então é um livro que eu fiquei por muito tempo escondendo, não falando dele, até que eu tenho um vídeo falando dos livros mais perigosos que eu já li, e esse livro eu escondia, eu colocava ele atrás de outros livros, até que um dia eu ouvi um barulho muito grande no meu escritório, e quando eu fui ver, tinha caído esse livro empurrado, que estava atrás, empurrado os outros livros que estavam na frente dele, escondendo ele, e até caiu uma escultura que eu tinha e se quebrou tudo. E aí, naquele momento, eu entendi, a energia do livro não quer mais ser escondida, né? Não quer mais ser escondida. Eu usei o livro que me ajudou tanto. E uma das coisas que esse livro me ajudou bastante foi que eu li nele, ele explica muito sobre o éter universal, ou o agente magnético, e ele fala que é o éter que cria tudo. Isso é sensacional, essa parte aí. Então eu mastigo tudo e trago o que há de melhor desse livro lá no nosso módulo Rituais Alquímicos e também no módulo que eu falo um pouco de magia lá na Escola do Alquimista. Você vai ver alguns trechinhos aqui no nosso canal Escola do Alquimista, desses módulos que eu estou falando, tá? Então, quando eu estava lendo esse livro pela primeira vez, eu estava grávida do Alex, do meu novinho, meu caçula. E aí eu li um trecho nesse livro que falava assim que quando a mulher está grávida, ela não pode ficar assistindo filmes de terror, cenas de horror, coisas ruins e feias, porque isso pode fazer com que
prejudique a formação da criança, dê má formação na criança. Porque no momento em que a criança está sendo formada, o éter universal está formando ali a criança. E ele fala assim, quando a grávida ela é uma pessoa desperta, ela sabe trabalhar a intenção dela no éter, ela consegue escolher até as formas, como vai ser a forma física do filho dela. Ela consegue moldar com o poder da intenção. Então, nesse momento, eu me entendi, eu disse, vou moldar com o poder da minha intenção algumas características do meu filho Alex. Então, dentre algumas características que eu pensei para ele, uma foi que ele tivesse olhos claros. Então, eu sentava com meu barrigão de grávida e eu ficava mentalizando no éter universal, colocando a intenção no éter universal que estava formando o bebê, de que ele tivesse olhos claros, olhos claros, olhos claros. E eu até lembro que meu avô tinha falecido há pouco tempo, e meu avô, ele tinha olhos claros, olhos bem verdes, e eu falava, vozinho, me ajuda do outro lado aí, do meu filho herdar esses olhos claros que o senhor tinha. E aí eu fiquei fazendo isso com base no que é ensinado aqui nesse livro de magia, e adivinha, o Alex nasceu com os olhos claros. Os olhos dele eram bem mais claros quando nasceu, até os 2 aninhos de idade ele tinha os olhos bem verdes, igual do meu avô. Agora que tá ficando um pouco amendoado, mas continuam olhos claros. E aí depois, gente, anos que se passaram, eu conversei com o Dr. Tom Campbell. Tive a oportunidade de conversar e perguntar para ele o que eu tinha aprendido nesse livro, que era chamado Magia. Então o Dr. Tom Campbell sorriu, ele é um cientista, e ele disse assim, isso que antigamente chamavam de magia, hoje a gente entende como física quântica, a gente entende como a consciência criando tudo. Antigamente eles não tinham outras referências e eles chamavam isso de magia, mas é bem natural que uma consciência desperta consiga moldar a forma da criança. E ele disse, é muito fácil mudar a cor dos olhos de um bebê quando ele está dentro da barriga da mãe, é muito fácil. Você só tem que mudar. Ele explicou lá na linguagem científica, cromossomos, algo assim. Eu não sabia dessa parte científica, eu só coloquei intenção, quero olhos claros, e o éter entendeu o que eu queria e nasceu com a criança com os olhos claros. Mas lembra, não foi um pedido, eu gostaria que ele tivesse, eu quero que ele tenha. Não, eu estava moldando o éter universal que estava criando o meu filho na minha barriga. E aí o Dr. Tom Campbell, isso é verdade, isso é possível. Então eu achei muito legal, eu tenho muita coisa boa que eu aprendi nesse livro, e que você vai ver, pegar o que há de melhor desse livro, né, desse livro aqui, e vai ver aqui na Escola do Alquimista, tanto no canal, como principalmente dentro do curso Escola do Alquimista, tá? Que é a minha escola online iniciática para expansão da consciência através das ciências ocultas. E um outro livro maravilhoso, tem outros, tá? Mas eu vou terminar o vídeo com esse livro aqui, que é o livro A Escola dos Deuses. Esse livro é sensacional. Esse livro divide um pouco opiniões, porque é um livro bem disruptivo, a linguagem dele até a capa dele já é disruptiva, é um livro bem chocante, mas ele nos acorda dando alguns tapas na nossa cara. Ele é sensacional. O personagem Dreamer é um personagem que vem com força total para nos despertar através de um tratamento de choque que ele dá na gente, cutucando crenças que a sociedade tem há muitos anos e que considera verdades absolutas. Então ele critica, ele cutuca verdades absolutas que a nossa sociedade carrega em si, e isso incomoda muita gente. Então esse livro ele representou um divisor de águas na minha vida. Já veio em um tempo bem depois que eu já tinha estudado todos os outros livros. Ele é o mais recente adição da Escola do Alquimista, e eu tinha que adicionar ele porque o nome é a Escola do Alquimista e aqui é a Escola dos Deuses, porque ele diz que você é um Deus em estado de amnésia. Você é um Deus que esqueceu que é Deus e que fica agindo como se não fosse. Então, essa mensagem desse livro combina muito com a mensagem do livro de Mirdade, que diz que você
é um Deus enfaixado, o homem é um Deus enfaixado. Aqui ele fala também que o homem é um Deus em estado de amnésia e em exílio por causa da sua amnésia. Aí ele diz: acorda você que dorme, acorda e descobre que tu és Deus criando a sua própria realidade. O mundo é como você sonha que o mundo seja. É sensacional. Gente, esse livro ele tinha que fazer parte da Escola do Alquimista, por isso que ele está. E outro material que não é bem um livro, que é um material canalizado, é o material de Ra, a Lei do Uno. Gente, sensacional. Dentro da Escola do Alquimista nós temos algumas aulas, várias aulas da Lei do Uno. Tem as aulas das 7 densidades de consciência, que é a base dos ensinamentos de Ra, do material de Ra, a Lei do Uno, que diz que são 7 densidades de consciência, que o ser humano, como conhecemos, está na 3ª densidade, indo para a 4ª, graduando para a 4ª. Então é um material muito interessante, ele fala muito do eu superior também, como sendo nós mesmos, como se fosse o nosso eu do futuro. A perspectiva que nós temos hoje, olhando para o nosso eu superior, é como se fosse o nosso eu do futuro, o que casa bem legal com uma teoria que é mostrada, da física quântica, que é mostrada no filme Interestelar, onde os seres intergalácticos que ajudam os seres humanos, na verdade são os próprios humanos do futuro, ajudando a si mesmos, suas versões do passado. Gente, Lei do Uno é surreal. A Escola do Alquimista é um local, assim, é um universo, você entra, a porta é pequena para entrar, mas quando você abre ela, você vai ver um universo inteiro. Então vai com calma, vai com paciência, que tudo que você vê dentro da Escola do Alquimista, tudo que você vai ver aqui nesse canal dedicado à alquimia mental, canal Escola do Alquimista com Maia Andrade, você vai ver trechinhos de estudos e pesquisas que me tomaram vários anos e várias horas de estudo e de tempo. Então vai com calma, faça suas próprias pesquisas, não receba nada como verdade absoluta, é apenas a minha perspectiva, a forma como eu compreendi os meus estudos nesses livros e as minhas próprias experiências transcendentais também, que eu tenho muitas e tive muitas na leitura dos livros. Um outro livro que eu ia esquecendo, que é transformador e também faz parte, uma grande base da Escola do Alquimista, é Sete Fala, Eterna Validade da Alma, também é um material transformador. Gente, só de ler esses livros, você já começa a ter experiências assim, bem diferentes, né, do que de costume. Então, imagina lendo esses livros e estando dentro da Escola do Alquimista. Fica aqui no canal, já se inscreve se você não é inscrito e acompanhe aqui, ativa o sino para os próximos vídeos que vão ser postados, que são trechinhos, palhinhas do que tem lá dentro da Escola do Alquimista e de materiais também que eu já havia postado lá no meu outro canal, Temporariamente Humana, que a gente vai repostar aqui para que você então mergulhe no universo da alquimia mental. E aí, alquimista, ativa o mago, a maga que existe em você. Maga Mãe ativada. Um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz. Até mais.